Exercício número 7. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. A prefeitura deseja saber a média do salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R$1.000. É um exercício meio extenso, né? E reúne todos os outros, né? Ele é um exercício bem interessante. Então, o que eu costumo fazer, né? Um exercício como esse. A gente vai trabalhar com ele por partes, tá bom? Então, primeiro, a prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes coletando dados do quê? Salário, número de filhos. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você sabe quantos habitantes são? Não sabe. Você sabe quantas vezes você precisa perguntar qual é o salário, qual é o número de filhos, qual é o maior salário? Aliás, o maior salário é o sistema que tem que calcular, obviamente, né? Mas são duas perguntas que você vai fazer para o usuário: qual é o salário, né, daquela pessoa e quantos filhos ela tem. Beleza? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quantas vezes você vai fazer isso? Não sabemos. Oi. Duas variáveis. Um vetor? A população e tal coisa. Tem. Você pode colocar duas condições no C. Você faz isso mesmo? Consigo. É um operador lógico, né? Então é o seguinte: quantas vezes, aliás, quantas pessoas, né, ou seja, tem essa cidade? Não sabemos. O que o exercício pede é o seguinte, né? O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário igual a 0. Então, vocês vão ficar desenvolvendo aqui, aliás, vocês vão ficar perguntando para o usuário qual que é o salário, qual que é o número de filhos, qual o salário, qual é o número de filhos, qual o salário, qual é o número de filhos. Várias vezes, até que o usuário digite o valor 0. Se o usuário digitar o valor 0, isso indica aqui para o programa que se encerrou a entrada de dados e o programa vai passar a calcular o maior salário e o que, gente? O percentual de pessoas com salário até R$1.000. Beleza ou não? E o laço de repetição que nós temos aqui é o enquanto faça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos perguntar qual é o salário e qual é o número de filhos, ok? O salário aqui pode ter número quebrado ou vamos considerar número inteiro? Nesse caso aqui, como eu quero o maior salário, a gente pode considerar, por exemplo, né, como número real. Se você quiser colocar o salário no número real, você pode. Ou o número inteiro. Eu vou trabalhar com o número real, porque pode ser que o salário tenha alguns quebrados aí. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o quê? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável real chamada salário. Depois, uma outra variável real chamada de número de filhos. Certo? Por que eu vou colocar real? Porque ele quer saber a média do número de filhos, né, da população. Ok ou não? E todas essas informações aqui precisam estar armazenadas aonde? Nessas duas variáveis. Aliás, você tem elas aqui
para poder fazer o controle e o processamento das informações. Tá legal? Então, gente, presta atenção aqui, por favor. E o laço de repetição que nós vamos trabalhar aqui é o faça. Ó, vou até colocar ele aqui, ó. Faça enquanto. É esse laço de repetição que nós vamos trabalhar. Como é que o laço de repetição faça enquanto ele trabalha? Primeiro ele executa uma vez e depois vai depender da condição que eu colocar aqui para que eu possa repetir novamente as rotinas que estão aqui dentro. Qual é a condição que eu tenho aqui, pessoal? A condição que eu tenho aqui é o final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário igual a 0. Portanto, eu só vou repetir as informações que estão aqui dentro desde que, enquanto o salário for diferente de 0. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, gente? Ou seja, eu vou repetir as rotinas que estiverem aqui dentro enquanto o salário for diferente de 0. Só que a primeira vez eu vou executar alguma coisa. A partir da segunda vez, eu vou ter que perguntar aqui para a minha condição, aliás, eu vou avaliar aqui a minha condição, e se o salário for diferente de 0, certo? A gente pode até colocar uma condição, tem que ser maior do que 0, por exemplo. Se o cara digitar alguma coisa negativo, né? Ele dá pau. Ele já sai aqui do laço de repetição. É que aqui o exercício está pedindo diferente, mas você pode colocar maior do que 0. Ou seja, toda vez que ele digitar um valor maior do que 0, ele executa o que sai aqui dentro. E o que ele pede, pessoal? Ele pede o quê? O salário da população e o número de filhos. Ah, mas como é que eu vou calcular a média, professor? Para eu calcular a média, o que eu preciso fazer? Pedir primeiro para que o usuário defina o quê? Salário da população. Beleza? Então, aqui eu vou fazer uma pergunta para ele. Ó. Escreva. Salário do habitante, por exemplo. Ok? Essa informação eu vou armazenar onde? Em salário. Em seguida, eu vou perguntar número de filhos do habitante. Ou cidadão, não sei se sabe. Leia. Vou armazenar onde? Em número de filhos. Só de fazer isso, gente, o que vai acontecer? Ó, primeiro ele vai executar uma única vez. A primeira vez, salário do habitante, sei lá, R$230. Número de filhos, 2. Olha lá, pergunta de novo. Salário do habitante, 1.200. Número de filhos, 1. Ele vai ficar repetindo isso continuamente até eu digitar o valor 0. Se eu digitar o valor 0 no salário, o que acontece? Ó, vai pedir o número do habitante. Aqui, no caso aqui, ele pediu, mas a gente tem que colocar uma condição aqui para que ele não peça, né? Mas você viu que ele sai fora? Perceberam que ele sai fora? Então, a gente precisa arrumar algumas coisas. Primeiro, ele só pode perguntar o número de filhos se o salário for maior do que 0. Não faz sentido ele perguntar o número de filhos se o salário aqui for menor do que 0. Ok até aqui? Sim ou não? O que mais? Vou colocar aqui, gente, escreva. Vou pular uma linha. Por quê? Para que ele dê uma separação entre um habitante e o outro. Olha só. Oi. Opa, desculpa.
Epa, desculpa, tem que ser português, né? Salário do habitante, R$ 1.200. Número de filhos, 1. Olha, ó, salário do habitante, R$ 1.300. Número de filhos do habitante, 2. Vai embora. Salário do habitante, 0. Tá vendo? Ele saiu fora do laço de repetição. Perceba que esse laço faça, ele é um laço de repetição que ele repete a estrutura na primeira vez, certo? E a partir da segunda vez, ele vai verificar aqui a condição do enquanto, e enquanto essa condição aqui for maior do que 0, ele vai perguntando para o usuário qual que é o salário, qual que é o número de filhos, qual que é o salário, qual que é o número de filhos, qual que é o salário, qual que é o número de filhos. A questão é, eu não preciso calcular a média do salário da população? Para eu calcular a média do salário da população, eu tenho que saber duas coisas. Primeiro, o somatório total de todos os salários e dividir pelo número de pessoas. Como é que é o seu número de pessoas, gente? Eu vou criar uma outra variável aqui chamada número de pessoas. Beleza? Essa minha variável número de pessoas, ela vai inicializar com 0. E toda vez que o cara digitar alguma coisa do salário e o número de filhos, o que eu vou fazer com esse número de pessoas? Eu vou incrementar. Esse incremento aqui, toda vez que eu fizer a pergunta, você há de concordar comigo que ele está incrementando 1 e 1 nessa variável? Então, ele está contando a quantidade de pessoas. Beleza? Por que eu coloquei aqui dentro desse C? Porque se o cara digitar 0, o que vai acontecer? Se você não quiser colocar aqui, você pode colocar lá em cima, mas por que eu quis colocar aqui dentro? Porque se o cara digitar 0 aqui, ele tem que sair dentro desse laço, não tem? E não faz sentido ele incrementar 1 habitante a mais, sendo que ele digitou o salário igual a 0, que é o comando para sair do laço de repetição. Por isso que eu coloquei aqui dentro. Aí aqui é o que está número de pessoas mais. Aí se for 2 pessoas, dá a mesma coisa, dá mais 1, mais 2. E vai somando. Vai somando enquanto ele for digitando. Automaticamente. E é o seguinte, como é que eu calculo a média, pessoal? Ô, gente, como é que eu calculo a média? Eu preciso fazer o somatório, né? Como é que eu faço o somatório? Vou criar mais uma variável real aqui, chamada de somatório salário. Ok ou não? Esse somatório salário, obviamente que ele sempre vai começar com 0. E toda vez que o cara digitar um valor de salário que for maior do que 0, além de incrementar o número de pessoas, ele vai fazer um acumulador. O que essa estrutura faz? Ele pega a variável número de salário, soma com o valor anterior, mais o valor atual que o cara digitou. Então, o valor anterior não é 0? O valor atual não é que o cara digitar aqui? Então, ele soma os dois. Vamos dizer que ele digitou R$10, por exemplo. O valor anterior não é 0? 0 mais 10 dá 10. A próxima vez, quando ele digitar, por exemplo, um valor, sei lá, 90, certo ou não? O que ele vai fazer? O valor anterior não era 10, que tinha somado 10? Agora mais 90, passa a ser agora 100. E ele vai acumulando enquanto estiver digitando. Tudo bem até aqui? O mesmo eu posso fazer com o número de habitantes. Só que o número de habitantes aqui, aliás, eu vou usar a mesma estrutura. Número, vou criar outra variável chamada número de, aliás, vou criar uma outra variável que é chamada de somatório
pessoas. Certo? Esse somatório pessoas, o que ele vai fazer, gente? Somatório filhos, né? Perdão. Somatório filhos. Então, a mesma estrutura aqui, eu vou aplicar para os filhos. Somatório filhos é igual a somatório filhos mais número de filhos. Pronto. Já estou também somando o número de filhos. E aqui, obviamente, eu vou inicializar minha variável com 0. Só essa estrutura aqui, pessoal, ele já está contando a quantidade de pessoas, está acumulando os valores dos salários que o usuário está digitando e está o quê? Somando a quantidade de filhos. Beleza? Ok ou não? O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar 5 valores, só para a gente ver se vai bater bonitinho. Vou pegar aqui agora 5 valores. Por exemplo, salário, número de filhos. Ok? Vamos colocar aqui, ó, R$1.000, 1.500, 2.300, 1.200. 3 filhos. Aí vamos calcular aqui a média do número de filhos, que é 1,75. O software tem que bater o mesmo resultado, tá, gente? E aqui vamos calcular a média do salário, que é 1.500. Ok ou não? E o total de habitantes aqui é 4. Eu entrei com 4 registros, né? Então, o total de habitantes é 4. Então, se eu vier aqui, nesse momento, e fizer o cálculo, olha só, já tem o somatório, já tem o número de pessoas. Depois que eu sair do laço de repetição, eu posso fazer os cálculos. Certo? Vou fazer, ó, vou criar uma outra variável aqui, ó. Só para não ficar extenso, vou colocar aqui de novo, ó, real, média, salários, média, número de filhos. Ok? Depois que eu sair do laço de repetição, como é que eu calculo a média? Média, salários, é o quê? É o somatório dos salários dividido pelo quê, gente? Pelo número de pessoas. Qual que é a média de número de filhos? É o somatório de filhos dividido pelo número de pessoas. Ok? Até aqui está tranquilo? Em seguida, eu posso mostrar na tela. Ó. Escreva. Vamos pular uma linha. Ó. Vamos pular 2 linhas. Média salarial. 2 pontos. Vou colocar aqui na frente. Média dos salários. Vou pular uma linha. De novo, aqui embaixo, ó. Média do número de filhos. Aqui eu vou colocar média número de filhos. E por último, eu vou escrever o quê? Quantidade de habitantes. E aqui eu vou colocar o número de... aquela variável incremento que eu tinha feito aqui, o número de pessoas, ou o número de habitantes. Vamos ver se deu certo? Salário do primeiro habitante. Essa aqui é 1.000, 1.500, 2.300, né? Olha só.
Olha só. Salário do primeiro habitante, R$1.000. Número de filhos, 1. Salário do outro habitante, R$1.500. Número de filhos, 2. Salário do terceiro habitante, R$2.300. Número de filhos, 1. Salário do quarto habitante, R$1.200. Número de filhos, 3. Salário do próximo habitante, não tenho mais, então vou digitar 0. O que ele calculou aqui, gente? Média salarial, 1.500. Número de filhos, 1,75. Aí vamos colocar um pular linha aqui que eu esqueci, ó. Esqueci de colocar um pular linha aqui. Aí a quantidade de habitantes ele joga lá embaixo. Certo? Vou colocar aqui um pular linha aqui, ó, que eu esqueci. Pular linha aqui. Vírgula. Pular linha aqui. Vamos de novo. Salário do habitante. Olha só que interessante, pessoal. Se eu quiser dar uma incrementada aqui, eu posso até fazer assim, ó. Vírgula. Aqui não é uma variável incremento de pessoas ou não? Está incrementando para mostrar a quantidade de pessoas? Eu posso fazer isso aqui, pessoal. Ó, número de pessoas mais 1, vocês vão entender. Porque a pessoa, essa variável vai começar com 0. Então, se eu fizer isso aqui, olha só o que ele vai fazer. Ó. Olha só que interessante se eu fizer isso. Salário do habitante 1. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Vírgula. Para ficar mais pontos. Aí. Vou tirar aqui. Vírgula. 2 pontos. Olha só. Tá vendo? Ó? Salário do habitante 1. Só para mostrar isso, ó. R$1.000. Número de filhos do habitante 1. 1. Olha só que interessante. Tá vendo aqui? Salário do habitante 2. Tá vendo aí, pessoal? Sim ou não? R$1.500. Número de filhos do habitante 2. 2 filhos. Salário do habitante 3. 2.300. Número de filhos. 1. Salário do habitante 4. 1.200. Número de filhos. 3. Salário do habitante 5. Não tem, né? Não tem habitante 5, então eu coloco 0. Calculou. Média salarial, 1.500. Média do número de filhos, 1,75. E quantos habitantes tem? 1, 2, 3, 4. Quantos habitantes? 4. Ou seja, até aqui está funcionando perfeitamente, do jeito que eu quero. Não é? Só que o exercício, o que ele pede também? O que ele pede? O que ele pede, gente? O maior salário. Como que eu sei que é o maior salário, pessoal? Eu vou ter que colocar uma regra aqui para ficar calculando qual é o maior salário. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada maior salário. Essa minha variável maior salário, ela vai inicializar com 0. E aí eu vou ficar fazendo algumas perguntas aqui, que é o seguinte. Olha só. Se salário for maior do que o maior salário, o que vai acontecer? Se o cara digitar o valor do salário que é maior do que o valor do salário, passa na luz. Se o cara digitar o valor, se o valor do salário for maior do que está na variável, o que ele vai fazer? Maior salário recebe o valor atual.
Certo ou não? Esse cara aqui, ele vai ser extremamente importante e decisório aqui. Por quê? Eu não criei uma variável aqui chamada maior salário e inicializei ela com 0. Então é o seguinte, vamos supor que o cara digitou 1.000. 1.000 é armazenado o salário, né? 1.000 é maior que 0? É ou não é? Se 1.000 é maior que 0, então a minha variável maior salário recebe o quê? 1.000. Aí o valor do meu maior salário passa a ser o quê? Passa a ser o quê? 1.000. Vamos supor que o cara foi lá e digitou 2.000. 2.000 é maior do que o maior salário, que estava com 1.000? É. Aí ele pega o valor e armazena aqui. Agora vamos supor que o cara digitou 1.500 da próxima vez. 1.500 é maior do que o maior salário? É ou não? Não é. Então ele não vai entrar nessa condição. Aí ele não vai sobrescrever o valor. Pronto. Já achei o meu maior salário. Tanto é que se eu vier aqui e colocar mais um escreva, colocar assim, ó, maior salário, colocar assim, ó, colocar a variável aqui, ele já vai mostrar para nós o maior valor que o cara digitou. Vamos fazer um teste? Qual que é o maior valor aqui, gente? 2.300. Vamos seguir essa ordem aqui? Salário do habitante 1 de novo. Salário do habitante 1. R$1.000. Número de filhos, 1. Salário do habitante 2. 1.500. Número de filhos, 2. Habitante 3. 2.300. Pode mudar essa bomba aqui? Pode. 2.300. Número de filhos, 1. Salário do habitante 4. 1.200. Número de filhos, 3. Não tem habitante 5. Olha só o que ele fez, ó. Média salarial, 1.500. Número de filhos, 1,75. E o maior salário, 2.300. Quantidade de habitantes, 4. Calculou o maior salário ou não? Calculou. Somente com esse C aqui, ele já separou para nós o maior salário. E agora, professor? O percentual de pessoas com salário maior do que R$1.000. Nesse caso aqui tem 4, né? 75%, que é maior do que 1.000, né? Então só tem 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 3 ganham mais do que R$1.000. Então quer dizer que 75% ganham salários acima de R$1.000. Então vamos lá. Vou criar mais uma variável aqui chamada de percentual salário maior que 1.000. Olha só. Ok ou não, gente? Não é nem percentual, né? É percentual. E vou criar uma outra variável aqui chamada de número, né? Número de salários maior do que 1.000. Oi. Não é até R$1.000. Maior do que 1.000. Até? Deixa eu ver. Ah, desculpa. Percentual de pessoas com salário até 1.000. Ah, sim, desculpa. Então, número de pessoas, número de salários até 1.000 e percentual de salário até 1.000. Certo? Ok ou não? Eu vou até mudar aqui para R$1.000. Tudo bem, vai dar 1, cara.
Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 pessoas, não tem? E só tem uma pessoa que ganha até 1.000, não é? Então, 25% das pessoas ganham até R$1.000 aqui. Beleza ou não? Todo mundo concorda? 4 pessoas, então 1/4, né? Então, 25% ganha até 1.000. Aí, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu simplesmente vou fazer assim, ó, mais um C aqui, ó. Se o salário, certo, for menor ou igual a R$1.000, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar essa variável aqui, ó. Número de salários até 1.000, vai inicializar com 0, né? Então, ele vai incrementar essa variável aqui. Por quê? Toda vez que o salário for menor ou igual a 1.000, ele incrementa aqui esse número. Por quê? Porque quando eu sair aqui do laço de repetição, eu vou fazer um cálculo. Qual que é o cálculo? Percentual de salário até R$1.000 é o quê? O número de salários até R$1.000 dividido por quanto, gente? Pelo número de pessoas. Certo? Posso pegar esse resultado que está aqui e multiplicar por 100. Aí eu estou colocando o quê? O valor em porcentagem.